boa noite para a galera aí daqui da Austrália, bom dia para o pessoal do Brasil. Deixa eu só fechar aqui o retorno. A live vai ficar aí na página do COF depois, para quem quiser dar uma olhada, quem perdeu, quem não pôde participar, mas eu vou esperar mais um pouquinho, ver se a gente consegue juntar mais uma galera. A nossa internet aqui hoje, a Lady Murphy resolveu dar um pouquinho. Ô, Guga velho tá assistindo, forte abraço, Guga velho. Ó, Angola aí, hein? Legal demais ver vocês aí. Eu acho que dá pra pegar o horário de almoço, né? Legal demais, saudade. Aí. Bom, vamos embora então. Aproveitar, o pessoal lá em Angola tá no horário de almoço. O pessoal do Brasil deve estar acordando. A gente aqui tá daqui a pouco indo dormir. Bom, vou começar então, pessoal. O pessoal quem vai entrando, de novo vai ficar gravado aí o live e a gente pode assistir isso aí posteriormente, tá bom? Bom, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Diego Oliveira. Eu vou colocar aqui junto com a live, eu vou disponibilizar uma apresentaçãozinha para vocês, falar rapidinho um pouco do meu background, do histórico do Diego. Para quem não me conhece, eu trabalho com TI, sou na verdade focado dentro da área de infraestrutura. Vou colocar um pouquinho aqui do que eu tenho de background, tanto das empresas que eu trabalhei, bem rápido, como das experiências que eu tenho tido aqui nesses 2 anos na Austrália, tá? Que é o foco da nossa live. Bom, meu foco sempre foi infraestrutura. Eu sempre tive ligado muito a Cisco, né? E trabalhei em diversas empresas no Brasil, trabalhei em Angola, aí o Felipão, o Guga Velho tá aí, o grande Guga tá na live. Aqui na Austrália trabalhei não só aqui com o Coffee IP, como a empresa, né, que eu venho trabalhando hoje, mas também trabalhei como contractor em algumas outras empresas e venho prestando serviço para eles também. Por exemplo, a Greenlight é uma que eu quero dar dica para vocês aí que tiverem a fim de vir para cá. A Action, a IPCD, eu trabalhei com eles no Commonwealth e assim vai. No Brasil eu trabalhei no Terra, né? Trabalhei no Wall, trabalhei já falei na Promolon de Calles, McAfee e prestei alguns trabalhos na Cisco. Tá? Alguns projetos interessantes que eu fiz aqui, eu fiz questão de colocar ali aqui na Austrália, foi o Commonwealth Games, né? Que é parecido com os jogos pan-americanos, só que uma proporção um pouco maior porque tem mais países envolvidos. E a Seekwater, que é uma empresa de basicamente tratamento de água, mas não é só isso não, ela faz toda a parte de gestão das reservas de hidrelétrica, que é uma empresa bem grande aqui em Queensland, que é onde eu estou. Certificações. Dentro das certificações dentro da área de infraestrutura que eu conquistei, a mais importante é o CCIE, dentro da vertical de wireless. Isso eu conquistei em 2015. Foi uma certificação que na verdade me custou uns 3 anos aí para conseguir tirar, porque é cara e altos e baixos aí. É uma certificação hoje até que tem muito mais informação na internet, mas era meio complicado de conseguir, mas a gente chegou lá. Tem aí a parte dentro da área de instrução, né, de educação, o CCSI, que é uma certificação da Cisco. Na verdade, essa certificação eu precisava até renovar, porque quando você fica mais de um ano desligado de um partner, de um learning partner da Cisco, você acaba meio que perdendo essa certificação. Ela está ali, porque eu precisaria, na verdade, de um learning partner para renovar ela. E tem as outras certificações, CCNP de Wireless, eu cheguei a tirar CCNP de Routing Switch, mas não renovei. O CCDA, que é a parte de design, o Scrum Master, Artium Foundation e a Juniper, tá? O JNCIA, que vamos dizer assim, o CCNA da Juniper. E é isso, tá? Esse é meu background. Eu trouxe ele para a Austrália, a gente decidiu vir para cá quando
eu falo a gente, eu e minha esposa, a gente decidiu vir para cá com o visto de estudante. Aí a gente começa a entrar na história do como trabalhar aqui na Austrália. Mesmo você decidindo, assim como eu fiz, vindo com o visto de estudante. E a gente trouxe aí na bagagem esse background aí. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês. Quando a gente decidiu vir para cá, primeira coisa que a gente fez foi, lógico, a gente se programou por uns 2 anos e não foi uma decisão muito simples, porque existem, eu não sou agente de imigração e nem vou dar dica aqui de como você imigrar, mas existem várias formas de você vir para a Austrália ou fazer um intercâmbio, que foi na verdade a nossa ideia inicial. A gente não tinha muito a certeza se iria migrar ou não. Quando a gente, nessas pesquisas, uma das coisas que todo mundo se preocupa é como ganhar dinheiro aqui, como você vai se sustentar aqui, né? Você pode até trazer uma boa reserva, mas se você decidir migrar, você tem que encontrar uma forma de gerar renda. A gente encontrou algumas informações, diversas na verdade desconexas, se tratando de TI, porque eu vi que era muito. Alguns amigos que já estavam aqui falaram: olha, cara, eu aconselharia você já aplicar antes de vir, e se você quer emigrar e você já vir com visto de permanência, mas a gente nem tinha a 100% de certeza que a gente queria ficar ou não. Quando se trata de estudante, aí fica um pouco mais complexo. A maioria dos agentes, as agências de intercâmbio falam: olha, a TI é uma área bem promissora, é bem legal na Austrália, porém depende muito do seu nível de inglês e os trabalhos que você provavelmente vai pegar assim que você chegar, se seu nível de inglês não estiver legal, vai ser dentro de hospitality, né, que é o que a maioria do estudante, do intercambista faz quando chega aqui. Vai trabalhar como cleaner ou vai trabalhar como waitress e assim vai. Isso é uma coisa que a gente já veio para cá sabendo que poderia acontecer. Quando a gente chegou aqui, aí é onde eu vou começar a colocar para vocês aí, a gente viu um cenário um pouco diferente. É lógico que a Austrália é muito grande e vai depender também do estado que você decidir ficar. Então eu tenho que falar mais por Sydney, que é onde a gente tinha mais contatos lá dentro, né? Inclusive oportunidade de trabalho, e Queensland, que foi para onde a gente veio. E aí eu particularmente posso falar com propriedade, porque eu já rodei o estado aí mais de 30 mil quilômetros aí nos últimos 2 anos. Então, o que eu me deparei quando a gente chegou aqui foi o seguinte: realmente as agências estavam certas quando eles falaram em nível de inglês. O que acontece? Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Deixa eu só abrir aqui. O que acontece? Realmente, lógico, né? A gente já tinha essa ideia. O nível de inglês é super importante e ele, inclusive, é um filtro para o tipo de trabalho que você vai conseguir aqui. Então, se você chega com um nível de inglês avançado, e quando eu falo avançado, é avançado mesmo, tá, pessoal? Que a gente se engana, né? Aquela velha história: eu tenho inglês intermediário. Você coloca lá no currículo, né? É muito comum. Eu tenho o inglês técnico, né? A gente vê isso demais nos currículos. Então, ele acaba se tornando um filtro. A língua é um filtro. Por isso que eu quero aproveitar esse live e colocar para vocês algumas dicas aí, inclusive, em relação a isso. Eu vou ser bem rápido aqui, porque depois a gente pode colocar um outro vídeo. Eu posso colocar alguns artigos no blog. Porque a ideia do live, inclusive, era porque um live, não um vídeo no YouTube ou no próprio Face, é que eu queria pegar um feedback de vocês e começar a trocar uma ideia e de repente eu consiga filtrar mais o conteúdo que eu posso disponibilizar e ajudar a galera que está a fim de vir. Então é o seguinte: quando a gente fala em nível advanced, então o nível avançado de inglês é o Jedi do negócio, né? É o nível onde você realmente já não tem um problema com a língua, se tornando um filtro para você encontrar trabalho. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, as primeiras entrevistas que eu fiz,
A gente sempre comenta isso, eu e minha esposa. Eu não conseguia entender nada que o cara falava, né, o entrevistador ou o recrutador falava, né? E eu achava que eu tinha um nível de inglês intermediário para avançado. Bullshit, né? Totalmente mentira. A gente chegou aqui, o accent do australiano é diferente. Aqui para Queensland, dependendo do lugar que você vai, também é diferente. A Austrália é muito grande, então é como o Brasil, né? Tem os sotaques que são complicados demais de entender. Resumindo, a gente sofreu um bocado aí. Então, quem tem um nível avançado não vai ter um problema com isso. A gente teve, tá? O nível intermediário, mesmo o nível intermediário, tem um outro problema bem interessante que vale a dica para vocês aí. Vindo como estudante ou não, você vai querer aplicar já para uma residência. Mesmo pessoas que já fizeram provas de inglês, proficiência em inglês, conseguiram chegar aqui com visto de permanência já para migrarem para a Austrália, sofrem com a questão do cultural. Então, o que eu sugiro? Eu vou deixar aqui, eu vou passar rápido para que isso fique gravado, mas se alguém quiser uma dica também, me deixa nos comentários aí ou manda uma mensagem privada. É legal você sempre se lembrar que a Austrália, o inglês daqui é um inglês britânico, então tem algumas coisas que você tem que se ligar quando você vir para cá. Por exemplo, o que me ajudou muito foi os podcasts, principalmente quando no trabalho a gente muito terminologia em inglês, isso me ajudou bastante com os trabalhos. Então eu deixei aqui para vocês umas dicas de podcasts bem interessantes. A BBC, né, que é a rede broadcast da Inglaterra, é bem legal, né? Tem muita informação interessante ali, muito conteúdo bom. O Business English Pod é muito legal também, e o Look English Podcast, para mim, esses 3 podcasts me salvaram aí dentro do mercado de trabalho, tá? Outra coisa, YouTubers, é bem legal você seguir a galera aqui da Austrália, até para você começar a pegar o accent deles. Tem um cara bem legal que inclusive ele tem um podcast também, que é o Aussie English. Inclusive ele é casado com uma brasileira. Vale muito a pena seguir tanto o podcast como ele no YouTube. Ajuda demais para quem quer vir para a Austrália. Ele dá muita dica de slangs, idioms, cultura, sabe? É bem legal mesmo. E claro, aí tem a parte técnica também. Eu vou deixar aqui alguns links, alguns canais, né, que eu sigo, que são bem interessantes. O TED, muita gente conhece, é bem legal, não só para quem vai vir para a Austrália para aprender inglês, é bem legal. O CBT Nuggets é bem legal, os caras estão super atualizados. Eu acompanho demais. O David Bombal lá é um cara super antenado. Acho que é David Bombay que se fala. Vale a pena seguir ele. O Network Chuck é um cara. Tô falando de infraestrutura, tá? O pessoal de desenvolvimento aí me desculpa, que eu não sigo o pessoal de dev. Vale muito a pena. O cara tem um conteúdo muito legal, tá? E o Papa English Teacher é outro cara excepcional para cultura e também aprendizado da língua inglesa. Tá? Então deixei rapidinho aí, valeu. Tô falando aí quais foram as cartas aí na manga que me salvaram em várias ocasiões. Livros, não deixem de ler, não adianta, né? A gente tem que estar em contato com a língua o tempo inteiro. Livros técnicos e livros não técnicos. Uma coisa legal aqui na Austrália, que eu vou falar um pouquinho depois, a gente tem muita op shop. O que são op shop, né? Opportunity Shop, tá certo, Alice? Essas Opportunity Shops, elas são, na verdade, casas, vamos dizer assim, a gente chama no Brasil de casas de caridade. Toda esquina tem uma, tem rua que tem 20 aqui, e cada uma tem uma finalidade, tem um propósito, né? A gente trabalhou como voluntário, a Alice, da minha esposa, trabalha ainda em uma, que dá suporte a pessoas que têm deficiência renal e ajuda o pessoal que tem problemas no rim. Onde entra essa história, né? Entra que essas op shops, elas têm geralmente, elas vendem roupa, entre outras coisas, mas todas têm uma infinidade de livros. Você vai lá, compra o livro por 20 centavos,
50 centavos, tem gente que vai, pega o livro, devolve, lê e devolve. Então assim, é muito legal, estando aqui, você manter contato com essas workshops, não só por conta dos livros, mas também para questão cultural. Tá? Que mais? E isso aqui eu falo muito para o intermediário, né, o inglês intermediário, porque todas essas fontes de informação que eu coloquei, você tem que ter algum inglês já para só aperfeiçoar o seu inglês. Se você vier com inglês básico, elementar, aí não tem jeito. Aí nem coloquei aqui nenhuma outra dica. A dica que eu dou é que venha para cá e entre numa escola de inglês. Não tem o que fazer. Você tem que entrar numa escola de inglês para realmente, a gente coloca ali de push your boundaries, realmente se colocar dentro da língua e começar a desenvolver, porque o seu filtro vai estar muito mais fechado do que qualquer outra pessoa. Isso aqui, eu bati demais também na tecla do inglês, porque o que acontece? Tem muita gente com mega currículo, já peguei aqui pessoas que eu já fiz indicações, inclusive, de brasileiros com super currículo, aí eu falo pro cara, você tem você tem inglês legal, dá pra te pedir pro pessoal ligar para ir fazer uma entrevista? O pessoal, não, claro, tenho um inglês intermediário para avançado, tal, fiz 20 anos de cultura inglesa, tal, então tá. O recrutador me liga depois e fala, Diego, aquele cara que você me ligou, o cara não consegue dar bom dia em inglês. Aí começa a tá lá o grande filtro que eu falei, o filtro da língua, tá? Então não minta para você mesmo, não adianta, porque para os outros você pode até mentir para você, mas para os outros você não vai conseguir, né? Então, se você cair você acha que você está num elementary, num inglês básico, não tem o que fazer. Venha para a Austrália, mas venha com a consciência de que vai ser muito difícil você conseguir um trabalho dentro da área de TI nos primeiros 6 meses, muito difícil mesmo, porque você não tem inglês, você não tem o filtro, a primeira barreira básica da língua, você não tem nem o intermediário, então você não vai conseguir. Então não adianta, o pessoal já passei, como eu já falei, algumas situações que eu vi o currículo do cara, conversei com o cara, fui tomar café, indiquei ele para uma vaga, o cara ligou para mim depois e falou, olha, meu amigo, não dá, o currículo do cara é excepcional, mas eu não consegui conversar com ele em 1 minuto. Então, não minta para você mesmo, não adianta. Inglês básico, venha, mas aí se você não tiver o dinheiro para segurar suas contas pelos primeiros 6 meses, venha com a cabeça bem aberta, sabendo que você vai ter que trabalhar com hospitality, tá? Que por sinal não paga mal aqui na Austrália, tá? Dá para se virar bem, tá? Vai trabalhar como camareiro, dentro de hotel, ou seja barista, se tiver experiência, e assim vai, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma passada aqui. Ainda tô me acostumando com o softwarezinho aqui. Vou voltar para vocês aí. Minha cara bonita e minha testa brilhante. Bom, passando a questão da língua, pessoal, como é que funciona o sistema de contratação aqui na Austrália? Tá? Vamos lá. Então, quebrando a primeira barreira, que é a língua, como é que funciona o sistema de contratação, o sistema de trabalho aqui dentro da Austrália? A gente não tem a carteira de trabalho que existe no Brasil, tá? Para os angolanos já não existe isso lá, a não ser que tenha mudado nesses 2 últimos anos, mas aqui não tem essa questão da carteira de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês as 2 formas, na verdade, mais utilizadas. Tem uma terceira forma que não é tão utilizada, mas eu vou mostrar para vocês as 3 formas que você pode ser contratado aqui, estando com um visto de estudante ou não. Isso não interessa, a questão do visto que você tem. Tá? Eu vou colocar, lógico, dependendo do visto, qual é a mais comum de você conseguir. Vamos lá. A primeira, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. A primeira forma, o primeiro meio de contratação aqui, a gente chama ele de é o mais comum, né? O employee ou o contractor. O employee é o empregado, como a gente já conhece no Brasil, que, fazendo uma analogia, seria o carteira de trabalho, tá? O contractor, fazendo também uma analogia aí com o Brasil, seria o PJ, tá? Mais ou menos.
depois de 2 anos, hoje eu estou aprendendo um pouquinho melhor, que tem várias nuances dentro da questão jurídica que acaba só na hora de você pagar o imposto de renda que a coisa aperta aqui. Esse ano, eu que o diga. Então, o que acontece? Vamos lá. A primeira opção, o employee, você tem que, na verdade, você tem que executar o trabalho ou o serviço, né? Ele vai ser pago ali, do lado esquerdo ele é employee, embaixo de employee, por tempo, né? Por hora. Você pode pagar por um item, se for no caso um item, né? Um ativo, ou um serviço, uma atividade. Esse é o caso do employee, é o caso que a gente faz na analogia lá com o Brasil, a carteira de trabalho. De novo, não tem carteira de trabalho. Então, como funciona, Diego? É um contrato. É um contrato, a pessoa assina, ela coloca lá. Se você está vendendo um serviço e você vai executar, por exemplo, o pessoal de dev faz muito isso. O pessoal de dev às vezes entra num projeto e fala, olha, eu não consigo estimar exatamente, eu sou um desenvolvedor Java e é isso que eu faço, cara. Agora me coloca dentro do projeto e eu vou trabalhando. Eu não sou o gerente de projeto para te dimensionar quanto tempo eu vou gastar. O que acontece geralmente o pessoal de dev trabalha por hora. Então ele vai lá, fecha um contrato, coloca quanto é a hora do dev, do profissional, e geralmente também é estipulado um prazo. Tá? Quando a gente fala de projeto, se o projeto já está bem desenhado, ele já coloca um prazo. Se não está desenhado, você pode ser contratado como um funcionário permanente, assim como a gente foi contratado na maioria das empresas que a gente passou. O pessoal aí de Angola sabe bem como que é contratado, e não tem por tempo indeterminado. Todo ano você pode renovar ou não o contrato, mas não tem um tempo determinado. O pessoal de infra, que é o meu caso, é um pouco diferente. Infra já é um pouquinho mais fácil de dimensionar, então geralmente é por projeto. O pessoal vem falar para você, quanto tempo você gasta para fazer a implantação de um roteador, por exemplo. 10 dias, tá bom, então eu vou te contratar, vou fazer um contrato de 10 dias para você. Você cobra quanto para instalar o roteador? Eu vou cobrar $10.000, então tá bom, $10.000 para instalar o roteador. Ou você pode fazer por hora também, tá? Vamos lá, o contractor. O contractor inclusive, um dos mais utilizados aqui na Austrália, eu diria, inclusive para quem está já como residente, seja australiano, seja imigrante, há uma tendência para a escolha do contractor, porque você tem uma liberdade um pouco maior. Você já, por exemplo, é o PJ mesmo do Brasil. Então eu chego lá e fecho um contrato com um projeto, dentro de um projeto de 3 meses. Acabou os 3 meses, eu vou tirar férias, eu vou curtir minha família, ou vou procurar outro projeto, ou tento alguma coisa dentro da própria empresa. Isso acontece muito aqui. Uma outra coisa que aparece ali no contrato, no modo de contractor, é que ele permite que você terceirize o trabalho. Isso acontece muito aqui na Austrália. Eu tenho pego praticamente 100%, 99% dos trabalhos que eu pego são terceirizados, se não quarteirizados. Então o que acontece? Você como empresa parceira, por exemplo, de uma Cisco ou de uma Oracle, você conseguiu fechar um contrato junto com a sua parceria e vou atender o governo da Austrália, dentro de um departamento dentro do governo. Eu, como Coffee IP, eu não preciso ir lá e executar o trabalho. Eu posso pegar, por exemplo, a empresa XPTO, contratar a XPTO para executar o trabalho que eu ganhei dentro de uma parceria ou de um concurso público junto com o governo. Então aqui acontece muito isso. Eu trabalho às vezes em projetos que eu vou olhar, o cara fala, você tem que vestir a camisa da empresa Coffee IP. Eu chego lá, já tem mais 3 empresas no meio do caminho aí até chegar no cliente final. Então o contractor eu acho que hoje é o mais utilizado, principalmente na área de TI, é a forma de contratação mais utilizada. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai colocando aí nos comentários, tá? Eu estou lendo aqui, tá? Então fique à vontade de colocar aí alguma dúvida que vocês tenham. A terceira e última opção de contratação aqui na Austrália
Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. A terceira e última opção de contratação é mais ou menos, falando um termo técnico aí, o man in the middle. O labor hire ou one hire, ele é uma forma de contratação que inclusive é muito utilizada dentro para quem quer ter uma experiência. Aí vale a dica. Isso foi uma coisa que eu aprendi quase 6, 7 meses depois de ter chegado na Austrália, que vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena para quem quer ter uma experiência internacional dentro do currículo. E não quer, já está com, lógico, já tem um inglês bom, não é uma barreira o inglês, e quer ter uma experiência internacional. E de repente até se encontrar dentro do país e falar, não, vou migrar para a Austrália. E inclusive esse tempo de trabalho que você tiver aqui vai lhe dar pontos para um possível processo de imigração. O que acontece? O Labor Hire são empresas existe um grupo de empresas dentro do país que são permitidas, que têm a permissão de contratar funcionários, sejam eles australianos ou inclusive estrangeiros, por um determinado período de tempo. Tem um teto salarial que eles têm que obedecer também para oferecer para os funcionários. E também tem uma lista de profissionais que podem ser contratados dentro desse modelo. Então é interessante, por exemplo, poxa, imagine que um desenvolvedor quer vir para a Austrália, ou um cara de infraestrutura, ou um cara de cybersecurity quer vir para a Austrália. Ele pode entrar em contato com uma dessas empresas, passar o currículo dele vai ser analisado, a empresa pode oferecer para ele a opção de mediação desse visto, inclusive, caso ele seja um estrangeiro. A empresa pode, por exemplo, inclusive, patrocinar, o pessoal aí de Angola sabe bem como é que é isso, é o visto de trabalho, patrocinar esse visto de trabalho e alocar ele dentro de uma segunda empresa, dentro de algum projeto para uma outra empresa. O grande problema desse do Labor Hire é que geralmente eles falam que vão atrás, mas na prática eles não vão atrás. Eles não vão em busca de trabalho para vocês, eles são só um intermediador que eles vão ganhar uma comissão em cima do seu salário, tá? Varia muito, não varia tanto assim, mas varia um pouco a porcentagem por ano. E também, lógico, tem uma taxa aí para inicial, para trabalho com eles. É um business aqui, na verdade. Mas é legal, porque você consegue trabalhar full time, você consegue vir já dentro de uma posição dentro da sua área. É bem legal essa opção, tá? Se quiserem mais informações, me mandem em inbox que eu passo para vocês. Eu não sou, de novo, agente de imigração, passo o que eu conheço, mas assim, e passo às empresas, na verdade, vocês podem entrar direto em contato com as empresas e pegar mais informações. Mas é uma opção interessante para quem quer ter uma experiência de trabalho fora. E aqui na Austrália, né? Eu não sei outros países, mas aqui na Austrália tem essa opção. Bom, falando agora de experiência de trabalho, de work experience, se vocês quiserem vir para a Austrália, eu já falei, revisando, já falei então a questão da barreira do inglês, falei os 3 modelos de contratação que você tem aqui, né? Seria, fazendo uma analogia com o Brasil, o PJ, o funcionário contratado de carteira de trabalho, que aqui não tem carteira de trabalho, e esse intermediado por uma empresa que é o Labor Hire ou One Hire. Sabendo disso, se você está pensando em vir para a Austrália trabalhar, quais são os campos que eu tenho visto, né, eu tenho enxergado como promissores e que vocês podem aproveitar para aplicar os seus currículos, ou se, de novo, quiser vir como estudante, vão conseguir trabalho também. Existe um modelo, na verdade um mercado dentro da Austrália chamado MSP. O MSP é um Managed Service Provider. Ele é, na verdade, os serviços gerenciados, aquele modelo de negócio que no Brasil, Angola, Portugal, tem com o nome de serviço gerenciado, que nada mais é você vender a gestão tanto de processos como a gestão da rede do cliente final, tá?
Isso é muito grande. Os indianos chegaram aqui na Austrália com uma força tremenda, tá? E conquistaram um mercado aqui, realmente indiano, dentro de MSP eles são muito fortes, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu particularmente tenho trabalhado, comecei a trabalhar, né, o meu primeiro trabalho aqui foi dentro de um MSP, de uma empresa chamada Action, que é um grupo indiano, não só indiano, mas é um joint venture, e eles prestam serviços para inúmeras outras empresas aqui, de vários setores, tanto governo como privado, e basicamente você vem para a Austrália, e esse eu acho que é o nicho que se você tem a intenção de vir como estudante, é o que mais você vai conseguir trabalho. Tem que estar com a cabeça aberta também, porque você às vezes era um arquiteto de solução, decidiu vir para a Austrália como estudante, aí ainda tem uma barreira do inglês, tem que melhorar o seu idioma, mas está ali num nível intermediário, nem sabe se você vai realmente migrar aqui para a Austrália ou não, é um mercado legal para você entrar, o MSP. Eu particularmente comecei, então você tem que estar com a cabeça aberta, porque se a pessoa era um arquiteto de solução aí e vem para cá, você vai pegar trabalho do tipo, vamos fazer a instalação de um roteador, fazer racking, fazer stacking de roteador, vou fazer atualização de sistema. São trabalhos que a gente, para quem tem um pouco mais de experiência, como foi o meu caso, você olha e fala, pô, eu fazia isso há 15, 20 anos atrás, né? Vou ter que fazer de novo. Não tem jeito. E eu vou falar a verdade, eu faço inclusive até hoje e super feliz, porque você consegue aumentar a tua rede de relacionamento, é super bem pago, outra coisa que eu já vou falar daqui a pouco, super bem pago. Eu falo super bem pago em relação aos outros trabalhos que eu tive fora daqui, né? Aqui não é considerado super bem pago, para vocês terem uma ideia, mas eu já vou falar de salário. Então o MSP, né, é a porta de entrada para quem está com, eu diria, quem está com visto de estudante. Você tem lá, eu coloquei ali na apresentação, Helpdesk, é legal, pô, mas Helpdesk você tem que estar com o inglês um pouquinho afiado, senão não vai conseguir sair do lugar, né? E o Field Engineer é a mesma coisa, você já tem que estar com não só a questão do inglês, mas tem que estar com um bom networking aqui, tem que estar com uma boa rede de relacionamento. Hoje, o que o Diego faz praticamente, o que eu tenho feito hoje em relação a trabalhos? Eu pego alguma coisa de MSP quando aparece, o pessoal sempre me fala, você é maluco? Por exemplo, hoje eu dirigi quase 300 km para atender para atender uma troca de equipamento que eu gastei 2 horas e meia, quase 3 horas para fazer. Muita gente aqui, inclusive brasileiros, fala, eu não faço. Tá? Eu falo o contrário, eu faço. Por quê? Desde que a pessoa, lógico, me pague também o meu deslocamento, né? Tem isso, a gente tem que se deslocar 1 hora daqui para fazer o trabalho, 1 hora para voltar. Se a empresa me pagar o deslocamento, eu vou. Por quê? Esse é outro diferencial, pessoal. Nesse momento que você está na rua, você está fazendo contato, você está fazendo networking. Eu, por exemplo, há uns 3 meses atrás, num trabalho desse de MSP, fazendo a troca de que era 2 suítes, eu acho, era uma coisa bem simples, que você fala, pô, o que eu estou fazendo aqui, trocando 2 suítes, né? Com 20 anos de experiência, trocando 2 suítes. Só que nesse trabalho de 2 suítes eu conheci uma outra pessoa que me deu um outro contato que, resumindo, eu consegui um trabalho de 30 dias, mesmo estando com visto de estudante, que você tem a questão do part-time aqui, que é meio período, né? Mas eu consegui um outro contrato de 30 dias com 5 vezes o valor da hora que eu estava recebendo naquele trabalho que eu fiz e que eu fiz o network, tá? Então, assim, o importante é você estar na rua. Tem que lembrar que aqui a gente começou do zero. Você tem que fazer nova rede de relacionamento com esse. Seu nome tem que estar conhecido. A Austrália, apesar de ser muito grande, os grupos aqui são muito pequenos. A parte de TI, todo mundo se conhece, sabe? É interessantíssimo isso. Tá? É uma comunidade muito fechada, tá? Então, eu queria colocar aí esse slide para vocês. É o seguinte. Chegou aqui, eu coloco até ali menos de 1 ano de experiência, né? Coloquei um asterisco porque, claro,
tem que estar você tem alguma certificação, tem que ter um diferencial também, não é só chegar, cheguei aqui, fiz uma faculdade e tentar trabalho. Eles pedem muito isso aqui, certificação. E você vai conseguir trabalho, certeza. A parte de helpdesk tem também, é uma boa sacada para começar, mas tem de novo um inglês legal. O legal do helpdesk é que eles aceitam meio período, mesmo você estando como estudante, então tem bastante, tá? E ali a parte do Senior Field Engineer é o que eu falei, eu estou há 2 anos aqui, eu já peguei alguns, dá para contar numa mão, acho que eu peguei uns 4 trabalhos grandes que eu posso considerar que foram trabalhos que me exigiram bastante mesmo, que eu posso considerar o uso do conhecimento de sênior, tá? Áreas que estão bombando aqui na Austrália, assim, onde você procurar trabalho aqui, eu estou em Sunshine Coast, é uma cidade pequena, está crescendo, mas se eu coloco agora aqui no Indeed ou em um outro site de busca, eu vou achar ali pelo menos umas 10 oportunidades, 15 oportunidades. Clouding, né? AWS sempre pedem, é uma das mais pedidas, falando de certificação. Machine Learning ou AI, né? Ou inteligência artificial. Estou meio por fora, mas eu tenho visto muita coisa em relação a cientista de dados. Networking System Engineer, né? Não sai da moda aqui nunca, sempre tem trabalho. E assim, a bola da vez, Cybersecurity. Aí, meu Deus, assim, tem muito trabalho. Inclusive, o pessoal me perguntou essa semana, mas como estudante? Como estudante, eu já peguei casos, o pessoal implorando para você ter para ter alguém para indicar para fazer alguns trabalhos dentro de... Aqui é muito grande a área também de Cybersecurity, mas para fazer alguns trabalhos que eles consideram Cybersecurity, mas às vezes você só lá trabalhar dentro de uma fase da implantação de sistema de segurança, firewalls, por exemplo, ou então dentro de um SOC, né, para fazer a parte de monitoração, de novo entrando lá no mercado de MSP, tá? Mas tem muita vaga mesmo, isso aí realmente, e o país está investindo mais, nos próximos, se eu não me engano, 15 anos, agora chutei aqui o número, mas tem muito investimento entrando, tá bom? Bom, vamos falar do que interessa aqui. Dinheiro, né? Salário. Como é que as coisas andam por aqui se tratando de salários? Eu não vou colocar aqui muito dados, nem gráficos, mas se você colocar aí qualquer bugada que você der aí, qualquer procurada que vocês fizerem aí, vocês vão encontrar. Hoje, por exemplo, um estudante, estou falando de estudante, né, de novo, que eu tenho muito contato, lógico, não existe uma hora menor que 30 dólares a hora. Não existe um wage, um homem-hora aqui abaixo de 30 dólares. E eu vou te dizer que 30 dólares ele já está jogando lá embaixo. Às vezes eles jogam isso porque tem deslocamento, ele brinca com a empresa acaba jogando isso aí lá para baixo. Mas eu nunca vi nenhum valor homem-hora abaixo de 30 dólares. E eu estou falando 30 dólares para ir trocar um pendrive de um roteador, ou para ir desligar um roteador e ligar o outro, para fazer uma atualização de um sistema da Domino's aqui, da Pizza Hut. Então é isso para vocês verem o nível do trabalho, né, que eu tô colocando. Por exemplo, dentro de um dev, falando de desenvolvimento, você vai aí, um estudante também deve estar girando entre 35 a hora, tá? Se você pegar um trabalho, um projeto fechado, você já consegue dar uma chorada, consegue conversar mais com a empresa e consegue 40, 45, tá? Particularmente eu vou falar agora do meu caso, né? O que eu tenho pego de homem-hora aqui. Trabalhos com MSP eu nunca consegui muito mais que 35 dólares a hora. No começo peguei muito, depois que você aumenta sua rede de relacionamento, você nem quer pegar, você começa a escolher trabalho, e aí é onde entra a minha ideia de tentar ajudar os estudantes que chegaram aqui.
provavelmente estão passando ou vão passar pela o mesmo problema que eu passei. Então você pegar trabalhos de 30, 35 dólares a hora não é ruim, porque você está inclusive contando horas de trabalho aqui na Austrália. Se sua intenção for emigrar, isso vale, como eu conseguia como fala, validar o número de horas para pontuação. Isso vai te ajudar bastante aí no processo de imigração. Então, saindo do mundo de MSP, o que eu tenho conseguido de homem-hora, falando de salário, né? Quando eu tenho trabalhos aí de field engineer, gira em torno de 50 dólares a hora, 55 dólares a hora. Falando de sênior, qualquer trabalho como sênior que você pegue, por exemplo, você vai fazer uma arquitetura de uma rede, vou fazer um designer, aí você consegue 65, 70 a hora, tá? Só que eu tô falando isso de novo como contractor, tá? Você tem que só se ligar, para quem está vindo para cá, quem está aqui já sabe disso, que se você fizer isso como contractor, você vai ter que pagar o seu imposto de renda. Então você tem que se ligar que tem um impostinho aí que você vai ter que pagar no final do ano. O que eu tenho tentado fazer é sempre pegar o que a gente chama aqui de TFN, que é mais ou menos o nosso registro aqui, eles chamam de tax file number. Eu tento pegar os trabalhos onde o empregador fica com a responsabilidade de fazer toda a minha contabilidade. Eu não quero pagar imposto no final do ano, eu não quero fazer conta. Então, tem um sistema que eles chamam de PAYG, que você paga, o empregador vai fazer toda a tua contabilidade. Tá? Eu acho isso mais interessante. Tem gente que, provavelmente, como australiano, como residente, seja mais válido você fazer você mesmo a sua contabilidade, talvez. Mas como estudante, vale muito mais a pena você deixar isso na mão do empregador, porque é mais fácil de você controlar e você pode usar inclusive os payslips do empregador como fonte para provar suas horas de trabalho aqui na Austrália, tá? Então fica a dica aí para vocês. Então, de novo, coloquem aí nos valores que a gente quer comparar, por exemplo, em relação a valores do Brasil, ou Angola, ou Portugal, vocês vão ver que não é um mau salário, né? Não é poxa, mínimo 30 dólares, 35, você chegando a ganhar 65, 75 a hora, é um valor realmente interessante para o trabalho. Então, fica aí a dica, né? Realmente a área de TI é uma área, aí o que eu posso falar que ainda é promissora aqui na Austrália e que paga bem. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação que a gente está terminando. Opa! O item da apresentação ali, na verdade eu vou rodar, mas eu vou deixar mais aqui, se vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo, dou mais detalhes, porque se eu fosse abrir todos os trabalhos que eu já fiz aqui, esse mind map vai ficar um monstro. Não sei se dá para enxergar aqui, deixa eu voltar, aumentar. Eu vou colocar alguns pré-requisitos que é bem simples e na verdade eu vou ver se depois eu faço um vídeo ou coloco um artigo no blog. Isso é mais para quem já está aqui, tá, pessoal? Porque vale muito a pena. Quem é de TI tem um conhecimento, não precisa ser eu não tenho certificação, mas por exemplo, eu tenho casos de colegas que eram da área de BI, mas está ralando aí, está pegando inglês, mas queria trabalhar na área de TI. Cara, começa com o MSP, como eu falei, vai fazendo contato, vai melhorando seu inglês e as coisas vão acontecendo. Aí tem, lógico, para cada uma dessas vagas, eu digo a gente não gosto de falar isso, mas a gente acaba preconceito que a gente tinha no Brasil, uma low level, uma vaga a gente consideraria isso para entry level, desculpa, uma vaga de entrada, tipo um internship, a gente fala, né? O pessoal que está começando a carreira agora pega 35 dólares a hora, 30, 40 dólares a hora, pega, porque você tá na rua, você vai fazendo network, você vai
conquistando o teu espaço aqui, vai melhorando o seu inglês. E aí a ideia desse slide é mais para deixar isso aqui gravado junto com o live, para quem quiser consultar mais tarde. Mas, por exemplo, no Managed Service tem que ficar bem ligado, que os caras sempre vão pedir, o ideal é um inglês intermediário, tem que se comunicar. White Card aqui na Austrália é cheio de card, cara. White Card, Blue Card, Green Card, Purple Card e whatever. Esses cartões, na verdade, são certificados que certificam você para, por exemplo, a gente chama de induction, quando você tem que entrar dentro de uma empresa que está em construção, por exemplo, tem algumas normas de segurança que você tem que seguir. Para facilitar e agilizar esses processos de ficar fazendo indução, não que não tenha, mas ficar fazendo indução e tem que usar EPI, para que serve uma bota de segurança, para que serve luva, você tem alguns certificados, tudo business, né, para variar, que você pode entrar na internet, fazer online, pagar e fica com esse cartão, ou você pode fazer presencial. Só que na maioria dos trabalhos, quando você vai trabalhar em construção, por exemplo, no caso do White Card, você é obrigado a ter. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho meu aqui. É um cartãozinho aqui. Se dá pra ver. Esse aqui é o meu White Card. Tá? Então você tem que levar isso aqui junto quando você vai entrar e os empregadores pedem o bendito do White Card. Então fica a dica aí. Ferramentas, ali eu coloquei uma listinha. Helpdesk, o que vocês precisam trabalhar no Helpdesk. Eu vou aumentar esse mind map, eu vou colocando lá no blog, vou colocando aí no Face e a gente vai deixando mais dicas para vocês aí ao longo do tempo, tá bom? Bom, a live já está se estendendo, na verdade já acabou aí o conteúdo que eu queria cobrir. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não cobri aí, e que alguém ficou com dúvida? Só numa pergunta de visto, né? Porque aí complica. Mas demais que eu puder ajudar, a gente está aí, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Bom, legal, pessoal. A gente vai ficar por aqui. A live vai ficar gravada. A informação está para vocês. Eu vou ver se eu consigo colocar aí mais focado, né? Cada item desse que eu abrangi de uma forma mais. Eu tentei colocar tudo numa pequena apresentação para vocês. Eu vou tentar detalhar mais e a gente vai postando ali no blog ou no Face. Muita gente pergunta, por que você está fazendo isso, Diego? Eu faço isso porque o Oséias é legal, que está aí, ó, grande Oséias. O pessoal de Angola sabe. A gente aprende lá na África muito isso, cara, de se ajudar e compartilhar, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? E eu prometi para mim mesmo, para eu mesmo, que eu voltaria a postar, voltaria a colocar o Coffee para funcionar assim que as coisas se acertassem aqui na Austrália, né? Assim que a gente decidiu ficar aqui. Graças a Deus as coisas estão dando certo e acho que parte da nossa missão aí é ajudar a galera que está chegando e não só ajudar o pessoal de TI, principalmente, né, os nossos irmãos lusófonos aí, né? Faltou o Gabriel, né, cara? O Gabriel é um amigão português aí. Vou dar um abraço para ele, não sei se ele vai ver depois. Tá bom, pessoal? Mas deixa eu ver se não aparece aqui nenhuma pergunta, né? Não. Tem? Deixa eu ver. Ricardo, desculpa perguntar. Talvez você já tenha falado, mas quando você fala de certificação, temos que apresentar isso, Docs? Boa, Ricardo. Ricardinho. Então, cara, tem que apresentar. A certificação é o seguinte. Quando a gente fala de certificação, o que eu tenho visto por exemplo, esses trabalhos que eu falei de MSP, de Managed Service Provider, existem alguns trabalhos que eles não pedem certificação, né? Eles pedem só que você tenha alguma... são trabalhos tão simples, que eu falei, os trabalhos os famosos $30, que são trabalhos que, desde que você tenha algum conhecimento com computador, alguma facilidade de lidar, que hoje em dia quase todo mundo tem, né? Tem uma criança de 4 anos, hoje já mexe melhor que eu no computador. Você está apto para trabalhar. Por exemplo, teve trabalhos aí no
começo que a gente pegou, que era para fazer atualização, era para instalar umas câmeras que a Pizza Hut desenvolveu para identificar o sabor da pizza. Então tem hoje um sisteminha da Pizza Hut que as pizzas saem do forno, Pizza Hut não, desculpa, Domino's. A pizza sai do forno e ela identifica já com essa câmera, com o sisteminha, que é o sabor, que tipo de borda que ela tem, whatever. Existe, acho que ainda nem terminou esse projeto, para instalar implementação em todas as Domino's aqui da Austrália. Então o que você precisa conhecer? Pô, você precisa saber usar uma ferramenta, né? Precisa conseguir usar um HD externo, executar ali alguns 4, 5 comandos que sempre existe um manual. Então são trabalhos que se você não tiver frescura, não tiver problema, principalmente uma coisa que eu não comentei, pessoas que querem entrar na área de TI, poxa, são trabalhos que eu diria, não deixa de pegar esse trabalho. Além de você estar recebendo para aquilo, você está conquistando a experiência, para quem está aprendendo inglês, ótimo, para quem está querendo fazer relacionamento, ótimo. Então eu só vejo ponto positivo, né? Tem gente que não gosta, já vi muita gente falando, esse tipo de trabalho eu não pego, mas cada um, né? Tá? Mas esse tipo de trabalho eles não pedem certificação. Por exemplo, sendo mais objetivo aí na questão quando é pedido certificação, foi me pedido uma vez um trabalho para execução de um site survey de wireless, né, para fazer um mapeamento de uma área, descobrir quantos equipamentos você deveria instalar naquela área. Ali o cara me pediu uma certificação. Ele não vai deixar esse tipo de trabalho, principalmente na área de designer, né, que depois pode envolver consórcio, pode envolver licitação pública. Ele não vai deixar esse tipo de trabalho na mão de uma pessoa que ele sabe que ele não tem certeza se tem o conhecimento. Aí realmente eles pedem certificação. Me pediram não só certificação, como também tem o pessoal lá do grupo de Brisbane brinca sempre. Pediram carta de referência também, sempre. Isso já aconteceu mais de 5 vezes, de cabeça assim rápido. Eu lembro que mais de 5 vezes já aconteceu comigo. Tá? Mas os trabalhos, como eu já falei aí, mais simples, né, os famosos $30, nunca pediram nada. Eles só pedem que você seja pontual, que você execute o trabalho num grupo de horas que eles estipulam, e é isso. Tá? Então acho que é um bom entry-level, é um bom tipo de trabalho para quem quer entrar na área de TI. Tá bom? Mais alguma pergunta? Né? Bom, tá aqui. Vou deixar o vídeo aqui de novo, a live para vocês. Vocês podem deixar as perguntas ao longo da semana e eu vou respondendo, tá bom, pessoal? Bom, obrigado. Espero que que eu tenha conseguido ajudar a clarear um pouquinho aí, principalmente para quem, de novo, né, eu falei do estudante porque sempre me falaram que não era possível. Não, é difícil. Eu não vou ficar falando aqui números, né? Mas assim, eu fiquei espantado quando a gente foi fazer mensalmente fazendo nossa contabilidade, final do ano fazendo imposto de renda. Falei, poxa, é impressionante o valor que a gente conseguiu conquistar aí dentro de um ano, trabalhando com visto de estudante ainda, que nossa permanência ainda não saiu, se Deus quiser logo sai, mas é impressionante como a gente conseguiu fazer um bom dinheiro aqui na Austrália. Então tá aí, uma área promissora para quem é da área. De novo, não fiquem presos a estigmas de que não vão pegar trabalhos considerados básicos. Fica de novo a dica aí. E para quem não é da área, eu acho que é uma boa área para se investir, tá bom? Bom, obrigado pessoal. Fiquem com Deus, força, fé, foco. Obrigado, Mana. Obrigado a todo mundo aí que deu essa força. A live vai ficar aí no canal. E dúvidas vocês vão colocando aí. A gente vai respondendo assim que eu puder, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez aí todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.